Nós estamos estudando o livro de Romanos e hoje nós estamos terminando o capítulo 12. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós não vamos projetar o texto total, mas vamos lendo aqui na medida que eu vou trabalhando o conteúdo. Romanos 12, de 14 a 21. Romanos 12 vai nos ensinar que a nossa vida é um culto e que a oferta desse culto somos nós. Que todo culto tem uma oferta e a oferta deste culto diário que Deus quer que nós apresentemos somos nós mesmos. E que isso nos leva a uma postura de não se amoldar aos conceitos do mundo, mas renovar a nossa mente com a ação desse Espírito Santo para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso quer dizer que o culto lógico, o culto coerente, é o culto que nós estamos adorando a Deus no nosso dia a dia, com as nossas atitudes, com o que fazemos na nossa situação, nos momentos difíceis ou momentos bons. É como reagimos diante das circunstâncias. Tudo isso é culto. E a partir, então, do versículo 3, nós começamos a ver situações de culto. E hoje nós vamos terminar como nós devemos nos relacionar com o próximo, com pessoas que estão talvez fora do nosso convívio, ou talvez que estejam no nosso convívio, mas se tornaram adversas e adversárias nossas. Veja, o cristão não tem inimigos, mas não quer dizer que pessoas se tornem inimigos dos cristãos. E é por isso que eu coloco o nome dessa mensagem de resistência pacífica. Me lembra grandes nomes da história: Martin Luther King, Gandhi, e outros homens que não aceitaram agir mal por mal, mas que creram no ato de vencer o mal com o bem. Por isso, a minha pergunta para esse tempo é: como vencer o mal? Opa, foi demais. Como vencer o mal? E o texto vai nos explicar como vencer o mal. Só que a explicação do texto não é muito agradável. A explicação que o texto dá e a linha de atuação que o texto dá, que Paulo vai dizer aos romanos, não nos é palatável, não nos é agradável, não nos é boa, porque exige de nós circunstâncias, atitudes, posturas que humanamente nós não desejamos ter. E é por isso que o que eu vou pregar aqui não é o gostoso de se ouvir, nem o desejável de se fazer, mas é o que o cristianismo nos ensina. Portanto, o que vou pregar aqui é algo que desejo que seja o ideal de vida para você, como desejo ser o ideal de vida para mim. E o versículo 21, que é o último versículo do texto, já dá a resposta. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. A ideia é que nós não devemos deixar o mal nos dominar, nem externamente, nem internamente. Veja, quando nós falamos sobre o mal, a gente acha que não devemos exigir nem resistir ao mal, não devemos ter luta contra o mal, devemos ter uma atitude passiva. Não é nada disso. Não existe algo que nós resistimos que não seja luta. Tem que haver uma luta. E está dizendo aqui que há uma vitória. Tem que se vencer o mal. Você tem que se vencer, tem que se lutar. Mas como é que a gente luta contra o mal? Como o cristão luta contra o mal? E aí me lembro da frase do Gandhi. Ele vai dizer lá que a nossa resistência deve ser pacífica, mas não passiva
diante das injustiças. A passividade diante das injustiças é pecado, é omissão. Mas, então, se nós devemos não deixar o mal nos dominar, nós devemos, então, cuidar para que ele não domine externamente, sem oferecer resistência, sem não mostrar a nossa cara, sem não dizer que está errado. É não se opor a leis injustas, é não contrariar corrupção, é aceitar passivamente aquilo que não é correto. Isso é deixar-se vencer pelo mal, externamente. Mas também não deixar o mal nos dominar internamente. Quando nós caímos dos erros de querer fazer com os outros o que eles fizeram com a gente. E é exatamente o que Mateus 7,12 diz que a gente não deve fazer. E Mateus 7,12 está dizendo, você não deve fazer com os outros o que você não quer que os outros façam com você. Então, a nossa luta contra o mal, ela é externa, de não praticar ou de não omitir-se, e internamente de não querer nos vingar e fazer exatamente o mal contra o mal. Então, nós temos que lutar contra o mal. Para que haja vitória, precisa ter luta. Mas as armas são diferentes. E o texto vai nos mostrar essas armas. A primeira delas é abençoando pessoas. Pastor, você está falando em luta? E o jeito de ganhar a luta contra o mal é abençoando pessoas? Eu quero é quebrar o pescoço dele. Eu quero mais é que ele se exploda. Eu quero mais e que tudo mais vá para o inferno. Eu não quero o bem dele, porque ele não quis o meu bem. Eu volto na palavra anterior. Não se vence mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. Porque quando você faz mal contra o mal, você não vence o mal, você o alimenta. E quem venceu quando o mal tenta vencer o mal? É o próprio mal. E quando nós olhamos para esse texto, ele nos desafia a agir contrariamente ao que o nosso instinto humano pede. O que o nosso instinto humano pede? Uma reação contrária de mesmo sinal, física. E o texto vai dizer, abençoe aqueles que o perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. A violência é alimentada por outra violência. Violência gera violência. O único jeito de quebrar o poder do mal é não reagindo do mesmo jeito que o mal vem contra nós. Abençoar revela como é que está o nosso coração. Quando nós bendizemos ao invés de maldizermos, quando nós não aceitamos falar mal quando os outros falam mal, quando nós não aceitamos que da nossa boca saia uma réplica ou tréplica, nós estamos bendizendo pessoas que nos maldizem, que nos perseguem, nós estamos revelando como é que está o nosso coração. E olha só o que diz Mateus 12, 33, 34. Só anota aí, depois você dá uma olhadinha, porque esse texto é importantíssimo. Dá uma revisada lá na tua casa. Aliás, o sonho meu é que todo mundo tivesse com caneta, tablet ou alguma coisa, celular, anotando alguma coisa, para você mastigar lá, porque agora você está só aqui. Ó. Mas o texto vai dizer, considerem, uma árvore boa dá bom fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por ser fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso não é provérbio popular não, queridos, isso é Bíblia. Mateus 7, 12, 33 e 34 vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. E se você, quando é confrontado uma situação que vem de encontro às suas necessidades, ou à sua angústia, ou alguém te faz o mal, e você reage com o mal,
você está dizendo como é que está teu coração. Teu coração está cheio de mal. Abençoar é pedir que Deus haja com misericórdia ao invés de justiça. Abençoar é isso. Quando Jesus faz a sua oração, indo para o Calvário, em Lucas 23, 34, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso quer dizer que Jesus sabia o que eles estavam fazendo. Sabia que aquilo era mal. Mas ele estava dizendo: Senhor, não age com justiça. Age com misericórdia, porque eles não fazem nem ideia contra quem eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Segunda oração que mostra a nossa postura de misericórdia ao invés de justiça é a oração de Estevão, lá em Atos 7, de 58 a 60. Diz assim: E arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Dizendo isso, adormeceu. Estevão entendeu que dentro dele havia uma outra dinâmica e que dentro dele o ódio não poderia reverberar. Ele não poderia passar outra mensagem. E ele diz em voz alta: Pai, não os considere culpados desse pecado. Alguns acreditam que esse conjunto de situações em que Saulo presenciou, Saulo, aquele que virou o apóstolo, estava nessa cena. E ele ouviu essa oração. Muitos acreditam que esse conjunto de coisas fizeram parte do entendimento que Saulo precisava de uma conversão. Esse desejo de abrir mão da justiça e desejar misericórdia e clamar misericórdia mostra que nós estamos vencendo o mal com o bem. Segunda característica está no fato de alegrar e chorar com as pessoas. Pastor, mas como é que o fato de chorar com pessoas e alegrar com pessoas pode vencer o mal? Primeiro o texto vai dizer, versículo 15 e 16, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, nem estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Esse conjunto de ensinamentos que Paulo está passando aqui, ele está mostrando um jeito de vencer o mal. Porque quando você alegra-se com os que se alegram, você diminui a influência do mal dentro de você. Quando que a gente se alegra com os que se alegram? Geralmente com as vitórias deles. E é interessante que nem sempre é fácil se alegrar com os que se alegram. Principalmente se ele está disputando a mesma vaga de emprego que você. E aí ele passa e você não passa. E você vai dizer, glória a Deus, porque você entrou, mas eu não. Talvez porque ele está sendo bem-sucedido e você não. Porque a vida sorriu mais com oportunidades para ele do que você. Não sei se você passa por isso, mas de vez em quando eu recebo lá confraternização de grupos que eu participei. Qual que é a primeira sensação que você faz? Não sei se o teu pecado é igual ao meu. Eu dou uma olhada para ver se os caras estão mais acabados do que eu. Estou confessando o meu pecado. Rapaz, que está judiado, hein?
Nossa, o fulano era o mais bambambam e tal. Alguns já vão querer ver se os caras estão com os carros no pátio, são mais, né? Esse processo de não conseguir se alegrar com os que se alegram, com as vitórias, com o bem-estar deles, talvez em detrimento dos nossos, mostra o quanto o mal está sendo, tem poder e influência sobre nós. Então, quando você se alegra com os que se alegram, mesmo que a vitória deles não seja a sua vitória, você está diminuindo a influência do mal dentro de você e você está vencendo o mal com o bem. E só quem é do Espírito Santo mesmo, quem é cheio do Espírito Santo, consegue se alegrar com a vitória do outro, sem dizer mais, puxa vida, hein? Chorar com os que choram diminui também a influência do mal dentro dos outros. Se alegrar-se com os que se alegram, diminui o mal dentro de você, porque você não se mostra invejoso, porque você não se mostra orgulhoso, porque você não se mostra alguém que é sábio aos próprios olhos. Chorar com os que choram mostra o poder da solidariedade que faz com que o mal no outro diminua. Talvez você vai encontrar gente com muita dor, com muita mágoa, com muito ódio no coração, de alguma circunstância que ele passou. E por causa do seu solidarizar-se, do seu chorar com ele, você faz com que isso diminua o poder e a influência do mal dentro dele. Talvez nessa postura sua de solidarizar-se com ele, essa postura de você olhar para ele com outros olhos, não recriminá-lo até mesmo pela sua situação de mágoa, e só ouvi-lo e chorar com ele e orientá-lo em amor, possa diminuir o poder do mal na vida dele. E sabe de uma coisa? Chorar com os que choram é o jeito mais poderoso de fazer com que as pessoas se unam. Eu já participei de velório, sepultamento, onde os parentes não conversavam. Tinha 20, 30 anos de briga. E a dor os uniu. E começaram a chorar a dor do outro, uns com os outros. E isso os aproximou. Sabe quem venceu ali? O bem. Chorar com os que choram vence o mal, porque tira a influência do mal do outro e traz a unidade. Até chorar com o inimigo ou com alguém que é contrário a você. Não aceitar rir das desgraças dos outros. Ao contrário, nos unir à sua dor, dar o ombro a ele e orar por ele. Isso diminui a influência do mal, isso vence o mal com o bem. O próximo, talvez mais difícil, porque é não aceitar a réplica, não vingar, não entregar-se a um desejo de que aquilo que a pessoa me fez, eu fazer igual ou pior. O crente que paga o mal com o mal é tão ímpio quanto ímpio. Porque isso chama-se vingança. Vingança é destituir de qualquer conceito de justiça de Deus ou dos homens e dizer que eu vou fazer a justiça com as próprias mãos. O Rio de Janeiro está passando por isso, né? As milícias são isso. Você contrata alguém para fazer justiça para você. Não vem aqui dizer que o Estado é ineficiente, que um monte de coisa, eu sei de tudo isso. Mas eu quero dizer para você que você é regido por outra lei. Você é regido por outro reino. Você não é regido por você, nem é regido por este mundo, você é regido por Jesus Cristo.
E o meu Jesus, e o seu Jesus, e o Rei Jesus, ele tem outra ética. A ética do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. Então, vingança é coisa de milícia, é coisa de coronelismo. Lembra as reportagens que a gente assistia lá no Nordeste? Família tal matava alguém tal. Aí a família de tal matava alguém daqui. Até que só tinha viúvas e crianças. Quem ganhou? Nessa hora eu lembro da Dilma, né? Ninguém ganhou, nem perdeu, todo mundo perdeu. Frases célebres da nossa filósofa, né? Mas ela está certa, ninguém ganha. Todo mundo perde e o mal ganha. O mal se fortalece, o mal torna-se poderoso. E quem nós queremos vencer? Nós queremos vencer o mal. Sabe de uma coisa? Quando nós entendermos que nós não temos inimigos, que o nosso inimigo chama-se as potestades do inferno, chama-se Satanás, chama-se os instintos maléficos dentro de nós, esses são os nossos verdadeiros inimigos. E quando nós lutamos contra eles dizendo, eu não vou agir como a minha carne deseja, você está vencendo o mal com o bem. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Essa ideia de que você deve procurar fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, independente se isso é bom ou ruim. Fazer o que é justo, isso chama ética. E a ética do reino é fazer a coisa certa, porque isso mostra a nossa regeneração. A coisa errada mostra a nossa carne. A coisa certa mostra a regeneração. E olha só o que diz lá em Lucas 5, 52 a 55. Escreve lá e depois dá uma lida nesse texto em casa. Essa é uma cena de Jesus, que vai à terra dos samaritanos, e os discípulos todos animados vão pregando o evangelho, só que os samaritanos não aceitam o evangelho. E gente muito querida, que era o João, e o Tiago e João, todo mundo tem imagem de João, o discípulo paz e amor, né? Light, queridão, tal, cheio assim, aquele que reclinou a cabeça no ombro de Jesus, assim, né? Loves in the air, cara queridão. Só que olha só o que ele vai dizer para Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O discípulo paz e amor. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espíritos são? Vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Sabe a coisa mais poderosa desse texto para mim? É que Jesus está dizendo para nós, todos os dias, quando nós falamos, Deus quebra a cabeça dele, mas que olha, dê tudo errado, que ele sofra, que ele morra, que essa pessoa passe por todas as dores que ela me causou, que o outro causou, porque ela é má. Aí Jesus olha para mim e fala assim, eu sei que ele é mau, mas eu não sabia que você também era. Que espírito você é? De que espírito você é? O que rege você? Qual é o domínio que está em você? Jesus se espanta com a gente, porque com os outros ele já sabe, agora com a gente ele imaginava que nós teríamos uma postura diferente, porque nós não somos regidos pelo mundo, mas nós somos regidos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito que deseja salvar pessoas e não destruir pessoas. E por último, qual que deve ser a nossa postura? Para vencer o mal, nós devemos ter a postura de servir pessoas. Aí você fala assim, pastor, claro, servir aos amigos, morte aos infiéis. Servir a quem a gente ama e desgraça para os desgraçados. Nessa hora de servir os amigos, nós somos cristãos. Na hora dos inimigos, nós somos muçulmanos, xiitas ou radicais, ou Estado Islâmico.
há uma incompatibilidade de gerenciamento de vida aí. Quem é? Alá ou Yahvé? Yahvé é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a amar os inimigos e servir pessoas. Então, servir pessoas é o jeito da gente quebrar o poder do mal, fora e dentro. E a primeira parte que precisa acontecer de servir as pessoas é assumir uma cultura de pacificação. O que é uma cultura de pacificação? O versículo 18 vai dizer: façam todo o possível para viver em paz com todos. Em algumas versões diz assim: se depender de vós, tendes paz com todos os homens. Isso quer dizer o seguinte: comigo você não briga. Comigo não tem confusão. Comigo não tem inimizade. Comigo não tem tempo ruim. O ódio vai vindo, tomando forma, mas em mim morre, porque a minha cultura é de pacificação. E aqui me lembro de uma oração do Francisco de Assis, lá do século XII. Ele diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Francisco de Assis nos mostra nessa oração, que provavelmente o fazia diariamente, o foco da vida desse homem. Que para alguns é um santo, mas para nós é um homem digno de imitação. Porque todo bom exemplo deve ser imitado. Agora, quando eu olho para essa oração, eu vejo uma cultura da pacificação. De alguém que diz o seguinte: comigo o mal não tem poder. Eu não admito gerar mal, refazer ou voltar, mostrar o mal para alguém. Eu não quero retribuir mal. Em mim morre toda a característica do mal, porque eu quero viver na pacificação. Então, se possível, paz. E quando você tem paz com alguém, você tem comunhão com ele. Mas se não for possível, tolerância e respeito. É isso. Simples assim. Uma segunda maneira de servir as pessoas é assumir uma cultura da justiça. O versículo vai dizer: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Talvez na sua versão esteja mais deixe-se a ira, ou alguma coisa assim que dá ideia para você que você pode se irar. Essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é: mas deixem com Deus a ira. É Ele quem pode ficar irado nesse processo e é Ele que pode tomar providências, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A cultura da justiça que o crente deve ter é que ele acreditar, pela sua crença em Deus, que existem duas justiças operando no mundo. A primeira justiça é uma justiça indireta, que ela é terrena, que é impetrada por Deus, mas utiliza agentes humanos, que é exatamente as nossas vias legais, os nossos tribunais, as pessoas que são colocadas por Deus em posição de destaque para lutar pela justiça. E semana que vem nós vamos conversar sobre Romanos 13, onde vai falar sobre a questão da autoridade, vai falar sobre a questão da lei e vai falar sobre a necessidade de uma obediência à lei. Mas quando essa justiça falha, o crente sabe que pode reivindicar diante de Deus um superior tribunal divino.
que é a justiça direta, impetrada por Deus, diretamente dele. E essa justiça não falha, mas não está ligada ao nosso tempo. Não é do nosso jeito. Não é no nosso querer. É no querer dele. Mesmo porque o que nós chamamos de justiça para Deus talvez não seja justiça. O que pedimos para ele, talvez ele diz, mas não é assim. Então é crer que há uma justiça e não aceitar fazer essa justiça com as próprias mãos. É crer que Deus fará a sua vingança e ele retribuirá no tempo certo. Só que, quando Deus faz uma justiça aos nossos inimigos, não que nós temos inimigos, mas pessoas são contrárias a nós, nunca vai ser um ambiente de alegria. Sempre vai ser um ambiente de tristeza. Porque ninguém se alegra com a dor do outro. Ou pelo menos não deveria. Eu vi um filme que contava a história real de uma execução nos Estados Unidos, de um homem no corredor da morte. E o que eu vi ali eram duas situações. Do lado de cá, havia pessoas que desejavam a morte daquele homem, e quando ele morria, eles estavam aplaudindo a morte dele. E do lado de lá haviam os soldados, os guardas, que estavam chorando a morte dele. E numa conversando com um amigo, né? A gente estava falando sobre esse filme e ele falou assim, eu acho que a postura dos guardas não era de que estavam sentindo algum tipo de... que estava sendo um engano tirar a vida dele, porque eles criam nessa questão da pena de morte. Eu acho que eles estavam chorando porque eles não queriam que fosse assim. Então, o cristão jamais pode alimentar o mal dentro de si, rindo da dor alheia, mesmo que a dor alheia seja um tipo de justiça. Nós devemos ter a cultura da justiça, que vem de Deus, que vem dos homens, mas não dizer que o mal foi vencido com outro mal. E por último, o texto vai dizer de servir as pessoas assumindo a cultura da diaconia. Diaconia é servo, diácono é servo no grego. Gente que serve. E o texto aqui vai dizer, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E alguns gostam desse texto porque ele fala assim, pelo menos vai arder. Mas não é esse a ideia do texto. O texto está dizendo aqui que quando você não faz o que acha que deveria fazer, se nega a retribuir mal com mal, e tem uma postura ainda de dar algo àquela pessoa. E aqui tem uma ideia de que se o inimigo estiver fome, ele precisa comer, você dá aquilo que ele precisa. Sede, você dá aquilo que ele precisa. Você está deixando ele numa situação de uma angústia de alma, de uma crise tão grande, porque existem pessoas neste mundo que não retribuem mal com mal.
como é que alguém como eu, que fiz tanto mal para as pessoas, ou para ele mesmo, e ele ainda se recusa a me retribuir mal com mal, e não me nega algo que eu preciso, e me dá isso? Eu não consigo entender, isso está fora da minha consciência, isso me angustia. E algumas pessoas têm até ódio e raiva disso, porque isso deixa ele mais culpado ainda. Isso o deixa mais angustiado ainda. E uma coisa que eu aprendi ouvindo uma frase do pastor Ed René Kivitz. Ele diz que diaconia não se faz para quem merece. Diaconia se faz para quem precisa. Servir não se serve quem merece. Servir se serve quem precisa. Então, se ele está com fome, dá de comer. Se ele está com sede, dá de beber. Porque não é você o autor e o poder da vingança. Diante de você está um justo juiz, que um dia retribuirá todos justamente. Mas onde você vence o mal, quando em vez de dar mal, faz bem, é que a vitória contra o mal é de quem não retribui o que o outro merece, mas sim do que ele precisa. Está aí o Evangelho de Jesus. Simples, mas impossível viver humanamente esse Evangelho. É por isso que nessa noite eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus diga a você: mude a sua mente. E queira ser parecido com Jesus, para que o seu culto tenha lógica. Para que ele seja coerente. Para que quando você for testado nesse culto, você entregue adoração ao Senhor. Resumo disso é que se abençoarmos os nossos perseguidores, versículo 14, certificando-nos que estamos realmente praticando o bem, versículo 17. Se formos ativos na promoção e preservação da paz, versículo 18. Se deixarmos com Deus todo e qualquer julgamento, versículo 19. E se amarmos e servirmos o nosso inimigo a ponto de motivá-lo a agir com outra mentalidade, versículo 20. Então, dessa forma, teremos vencido o mal com o bem, versículo 21. Eis o resumo do Evangelho de Cristo. Resumo do Evangelho. Abençoa, não amaldiçoe. Chora com os que choram, mesmo que isso não seja muito interessante para você, mas se solidarize com a dor do outro. Ri com a vitória do outro, mesmo que não seja a sua vitória. Não aceite a vingança. Mas antes, faça totalmente contrário o seu coração, a sua carne pede. Vai lá e sirva. Se possível, se depender de você, tenha paz com todo mundo. Porque a justiça é de Deus e a vingança é dele. Para que você não seja doente, tão doente quanto a pessoa que você odeia. Para que você não seja tão mal quanto a pessoa que te causou mal. Feche seus olhos, eu quero orar com você, terminando esse tempo de culto. Senhor Deus, ensina a tua igreja a exercer uma resistência pacífica neste mundo e não passiva. Que deixemos, ó Deus, as pessoas à nossa volta com grande peso na consciência, não porque nós queremos, mas porque nós mexemos com o entendimento delas. Elas começam a não acreditar que existam pessoas que, mesmo diante de tamanha maldade, conseguem ainda agir de maneira benéfica. Senhor, nós somos regidos pelo Teu Espírito. Fomos regenerados pelo Teu Espírito. Nascemos de novo, morremos, ó Deus, para a nossa velha natureza.
Então nós queremos agir como o Senhor nos ensina. Pai, nessa noite eu clamo pelos meus irmãos e por mim, que sejamos uma igreja que exerça a resistência pacífica, que chegamos, ó Deus, a mostrar o amor do Senhor, que inunda o coração de pessoas, com as nossas atitudes de servir ao próximo. Pai, em nome de Jesus, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas através da nossa vida. Pai, eu oro por aqueles que estão agora sofrendo a dor dessa mensagem. Eu oro por aqueles, ó Deus, que foram tremendamente aviltados, desrespeitados, traídos, humilhados, e que essa palavra, ó Deus, os coloca numa situação tão difícil, de mais dor ainda. Eu clamo por eles. Eu clamo por esta mulher, eu clamo por este homem, por esse jovem, que agora o Teu Espírito ministre ao coração dele. E que nessa noite haja liberação de perdão. E que essa noite haja entrega dessas pessoas que ele e ela estão carregando há anos. E os entregue a Ti. Porque o Senhor sabe muito bem o que fazer. E que o Senhor restaure as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, para que o mal seja vencido pelo mal, pelo bem que nós praticamos, e que o mal seja derrotado dentro de nós, através de nós, na vida dos outros. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.